Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Como vocês podem ver, este é o estado atual do pré-mercado nesta quinta-feira. Claro, o grande nome em queda é a Oracle, que já caiu 12%. O mercado ontem, claro, durante a reunião do Federal Open Market Committee, estava em alta, certo? Acho que ficamos bastante satisfeitos com a reação. Tivemos um corte de juros e até mesmo um Jerome Powell mais dovish, então tudo isso foi muito bom. A Oracle divulgou seus resultados trimestrais. E como você pode ver, muitos dos nomes de tecnologia, os nomes ligados à inteligência artificial, vamos chamá-los assim, caíram por causa disso. Então vamos falar um pouco sobre a Oracle, mas também vamos falar sobre por que nomes como Nebius, Core, Weave, Iron, Applied Digital estão todos caindo ainda mais no pré-mercado agora e por quê. Eles caíram ontem durante o dia, também caíram 2, 3, 4%. Pode estar relacionado ao mercado, prevendo que a Oracle não terá um bom relatório de lucros ou teleconferência de resultados. Ou pode ter a ver com o setor espacial, porque a Aztec subiu bastante ontem, e o mesmo aconteceu com a Rocket Lab. Agora, para quem não sabe do que estou falando, bem, ontem tivemos esse anúncio. Saudações, terráqueos. A StarCloud, apoiada pela Nvidia, treina o primeiro modelo de inteligência artificial no espaço, enquanto a corrida por centros de dados orbitais esquenta. Este é o Chief Executive Officer dessa empresa, disse ele. Treinamos o primeiro Large Language Model no espaço com uma Nvidia H100 na StarCloud. Fomos pioneiros ao rodar uma versão do Gemini do Google no espaço. Este é um passo importante para levar quase toda a computação ao espaço, para deixar de esgotar os recursos energéticos da Terra e usar a energia quase ilimitada do Sol. E então, dito isso, vamos discutir isso um pouco mais. Eu gostaria de talvez começar um pouco com a Oracle. Então, se você gostou desses vídeos, aperte todos os botões. Nós realmente agradeceríamos. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Comente as 10 melhores ações para comprar ou acesse fulcom.com/couchinvestor. Muito obrigado e um agradecimento especial à Fiscal. Inteligência Artificial pelo patrocínio desse vídeo. Fiscal anterior, claro. FinChat é a plataforma de pesquisa de ações que usamos em todos os vídeos e em todas as transmissões ao vivo. Temos todos os números que você precisa. A transcrição sai logo após divulgarem os resultados trimestrais e podemos analisar métricas específicas da empresa. Neste caso, temos a Oracle, então a história em torno da Oracle, claro, é enorme. Roteiro, grande backlog de RPO, chame como quiser. Mas não é lucrativo, na verdade, não traz lucro algum. E quando se trata de fluxo de caixa livre, bem, há bastante disso. Então, vamos dar uma olhada em alguns números aqui. Se quiser testar, use o link na descrição ou comentário fixado e ganhe 15% de desconto. Novos usuários terão Fiscal Pro grátis por 2 semanas. Então, claro, o primeiro grande número e o principal motivo pelo qual, 3 meses atrás, as ações dispararam é por causa disso. É por causa do enorme aumento no RPO. Neste trimestre, está acima de $500 bilhão. Eles adicionaram cerca de 68 bilhões, ou algo assim, em apenas um trimestre para obrigações de desempenho remanescentes. Agora, tudo isso é ótimo, certo? Porque eles também esperam reconhecer muita receita todo ano, daqui para frente. Esse reconhecimento de receita deve crescer. Agora, qual que é o problema então? Bem, o problema é, obviamente, esse fluxo de caixa livre. Sem fluxo de caixa livre, apenas saídas no momento. Eles também estão levantando bastante dinheiro para garantir que possam cumprir esses prazos, que possam realmente reconhecer toda essa receita. Então, anteriormente, Oracle. Sim, Oracle anteriormente gerava bilhões e bilhões de dólares em fluxo de caixa livre. Mas agora, nos últimos 12 meses, estamos aqui com 131 bilhões negativo e não se espera que fique positivo nos próximos anos. Então, a questão é, Oracle é um grande jogador? Um dos principais clientes deles é a OpenAI, que claramente não possui 14 trilhões nem mesmo 100 bilhões atualmente. Para garantir que cumpram todos esses contratos e compromissos, e por isso o mercado ainda está levantando essas questões. Agora, por outro lado, e pelo lado positivo das coisas, bem, a Oracle ainda está crescendo, ok, a receita ainda está crescendo, então tudo isso está bem. Por enquanto. Se olharmos de fato os números do trimestre, dá para ver que a Oracle teve um bom trimestre agora. O resultado final foi influenciado pela venda da Ampere, então isso acrescentou bastante ao lucro líquido do trimestre. No geral, esse é um negócio que está crescendo, mas eu realmente acho que o mercado estava talvez esperando um pouco demais, especialmente depois do grande salto de 3 meses atrás. Tudo bem, tivemos uma correção, digamos assim,
Não estamos mais nos 300, na verdade, estamos de volta abaixo dos 200 agora, e eu acho que estamos em um lugar mais realista no momento. Agora, ontem, se você participou da transmissão ao vivo que eu tive com a Amit, talvez já tenha percebido o que nós sentimos. O que dissemos foi que, ok, os números parecem bons, você tem um bom roteiro, mas aquela teleconferência de resultados foi um completo desastre na minha opinião. Desculpe pela linguagem, mas você não pode ter esse tipo de teleconferência de resultados agora. As perguntas foram boas, pela primeira vez, mas as respostas, não houve respostas para a maioria das perguntas. Eles falaram bastante sobre os produtos e aplicativos que oferecem, e eu fiquei tipo, ok, mas isso é uma teleconferência de resultados, não um dia do produto ou dia do analista. Essa teleconferência aborda resultados, números e como você planeja gerar receita e lucros nos próximos 12 a 18 meses. Porque o mercado não está mais com disposição para ouvir. Daqui a 5 anos, talvez geremos 144 bilhões ou algo assim. Então isso foi um pouco decepcionante, e é decepcionante porque estávamos em um bom, caminho para o final do ano. Rally de Natal após o corte de juros. E o Jerome Powell mais dovish, que também é bem raro agora. Como disse, havia pontos bons e ruins no relatório. O lado positivo é que a demanda é real. E eles também disseram que o custo total vai, segundo eles, ser inferior a 100 bilhões. O que, claro, vai contra o sentimento pessimista, ou talvez o sentimento anual de que, isso vai custar uma quantia insana de dinheiro. Oráculo disse que deve ser menos de 100 bilhões. Quando eles disseram isso, as ações até subiram um pouco, mas depois caíram também, porque de repente, o CAPEX aumentou em 15 bilhões, que é muito maior do que eles nos disseram ou do que pensavam há 3 meses. Então você precisa entender o mercado agora. 3 meses atrás, o mercado reagiu de forma extremamente positiva. Mas agora, 3 meses depois, você está nos dizendo que vai custar 15 bilhões a mais e você já não tem esse tipo de dinheiro. E então, quando isso foi anunciado, as ações caíram ainda mais. Então agora, com a Oracle, é realmente uma questão de eles se moverem o mais rápido possível, reconhecendo o máximo de receita possível para, claro, financiar esse enorme pipeline. Passando para a discussão sobre data center no espaço, certo? Porque, como disse, Nebus, Iron Core, essas neoclouds caíram ontem e continuam em queda no pré-mercado. Talvez ao assistir isso elas já tenham caído mais ou se recuperado. O ponto é que esse é o foco agora por algum motivo. Centros de dados no espaço, sim, oferta pública inicial da SpaceX em 2026 provavelmente também é um dos motivos de tudo isso estar ganhando tanta força. Além disso, por que Rocket Lab, AST e outras ações espaciais também reagem positivamente? Mas isso é motivo para pânico? Esse é o cenário negativo que arruina um negócio como o Coreia, como o Nebus, como o Iron, como o Applied Digital ou não. Então toda a discussão começou aqui no podcast, ótimo podcast Invest Like the Best, com Gavin Baker e Patrick Shaughnessy. Então basicamente foi isso que ele disse. Acredito que o mais importante nos próximos 3 ou 4 anos serão os data centers no espaço. Pensando nos princípios básicos, data centers deveriam estar no espaço. Quais os insumos essenciais para operá-los? Eles são energia e refrigeração, além dos chips e insumos para os tokens saírem das máquinas mágicas. No espaço, é possível manter um satélite no Sol 24 horas por dia com intensidade solar 30 vezes maior. Isso resulta em 6 vezes mais irradiância no espaço do que na Terra. Então, você está recebendo muita energia solar, ponto número 2, porque você está no Sol 24 horas por dia. Você não precisa de bateria. Isso representa uma porcentagem enorme do custo. Então, a energia de menor custo disponível no nosso sistema solar é a energia solar no espaço, certo? Em segundo lugar, para o resfriamento em um desses racks, a maior parte da massa e do peso é dedicada ao resfriamento. E o resfriamento nesses data centers é incrivelmente o aquecimento, ventilação e ar-condicionado, os CDUs, o resfriamento líquido. No espaço, o resfriamento é de graça. Basta colocar um radiador no lado escuro do satélite, que fica longe do Sol e quase atinge o zero absoluto. Assim, tudo isso desaparece, gerando grande economia de custos. E então vamos pensar em como o satélite é meio que um hack. Bem, como você vai conectar esses hacks? Bem, é engraçado. No data center, os hacks são conectados por fibra óptica a uma certa distância.
Isso é só um laser passando por um cabo. Só há algo mais rápido que um laser em fibra óptica. Um laser viajando no vácuo absoluto. Então, se você conseguir conectar esses satélites no espaço usando lasers, você realmente terá uma rede mais rápida e mais coerente do que em um data center na Terra. Ok, parece bem simples, né? Uma escolha óbvia, se você me perguntar, certo? Por que construir grandes data centers na Terra? Isso ocupa muito espaço, consome muita energia, custa muito dinheiro para todo mundo, então é uma escolha óbvia. Agora, já falei sobre isso, aprofundei um pouco mais e faz muito sentido. E claro, a SpaceX, a Starlink já existem, certo? Eles estão lançando satélites. Esses satélites realmente têm um mecanismo de resfriamento, radiadores neles. Sim, eles estão conectados uns aos outros por laser. Então isso já existe hoje. Isso vai melhorar cada vez mais ao longo dos anos agora. Claro. Um satélite Starlink não é como operar um enorme data center com dezenas de milhares ou centenas de milhares de racks. Não é a mesma coisa. E sim, é verdade que no espaço é extremamente frio. Como pode ver neste belo gráfico feito por um nanobanana gêmeos, observamos duas coisas. O espaço é frio, então resfriar é fácil, basta abrir uma janela. Porém, o vácuo é um isolante perfeito. O calor não tem para onde ir, a não ser irradiar lentamente, é como manter o café quente em uma garrafa térmica, não esfriando na geladeira. Agora, é claro, você tem um calor solar, que é perfeito, certo? Que é perfeito. Você pode programar o satélite para sempre ficar voltado para o Sol, fazendo com que a parte de trás fique constantemente no lado escuro, que é bem mais frio. E então, a solução é ter radiadores enormes agora. Quão grande precisa ser esse radiador? Bem, agora precisamos de um radiador enorme. Agora você pode começar a entender o porquê. Nebius Corif, Ferro, todos esses jogadores sofreram um pequeno golpe. Porque se os data centers não vão mais ser construídos na Terra e vão ser construídos no espaço, bem, como esses pequenos jogadores vão sobreviver? Bem, primeiro de tudo, 3 a 4 anos, PSHH vamos descer. Isso me lembra toda essa história de computação quântica, onde sim, nos próximos 3 a 4 anos, 3 a 5 anos, isso vai dominar o mundo. As GPUs vão ficar obsoletas, mas não acredito que isso ocorra em 3 ou 4 anos, e sim futuramente. Sim, eu realmente acho que eventualmente você vai ter grandes data centers no espaço, mas até lá, todos esses pequenos players vão construir grandes data centers aqui na Terra. Porque a demanda por isso hoje já é enorme. Nós não temos capacidade de enviar grandes quantidades de computação para o espaço no momento. Isso será viável no futuro através da Starship, da Blue Origin, da Rocket Lab, etc. Mas isso vai levar muito tempo. A tecnologia exige garantir que essas GPUs, esses racks, esses data centers operem de forma eficiente e muito bem, sem nenhum problema no espaço. Também vai exigir bastante tempo. E quando falamos de manutenção, certo? Porque sempre há uma porcentagem que não funciona em todo esse cluster. Ao falar de manutenção na Terra, há algum problema? O técnico aparece, faz a troca e está resolvido. O que ocorre no espaço também deve ser considerado. No futuro, já imagino tudo automatizado. Você vai ter foguetes indo para o espaço com muita frequência, o custo disso também vai cair bastante, certo? A Starship é enorme, então, claro, se você conseguir fazer com que a Starship vá para o espaço com muita frequência, o custo dela, o custo por quilo, vai cair muito rápido. Eventualmente, robôs serão enviados e tudo será automatizado, então a manutenção não deve ser um grande problema. Mas não acredito que isso vá acontecer tão cedo nos anos 2030. Sim, com certeza, mas por enquanto, só vamos conseguir esse tipo de coisa. Há amostras muito pequenas do que vai funcionar no futuro, o que é ótimo. Eu sou totalmente a favor, mas por enquanto acho que as pessoas estão se estressando por algo que só vai acontecer daqui a 10 anos. Eu pedi para o Gemini calcular aproximadamente qual deveria ser o tamanho de um radiador para resfriar um rack pequeno, e basicamente é isso. Claro, a Starship resolve muitos desses problemas novamente. Então, com isso, o lançamento será barato e poderemos lançar radiadores de metal enormes. Neste caso, 12 pés quadrados por H100 GPUs. No espaço, obviamente, há muito espaço. Trocadilho intencional.
Então, novamente, é viável, não está indo contra a física nem nada assim, é viável. Eu só não acho que o cronograma agora faça muito sentido. Mas, por outro lado, se a SpaceX quiser abrir capital, então acho que faz sentido fazer o máximo de barulho e hype possível para aumentar o preço. Por outro lado, quem tem ações da AST e Rocket Lab deve estar satisfeito com o desempenho recente. Para ser honesto, no fim, para pessoas como Nebus, Iron, Corif e outros, se eventualmente isso se tornar muito mais eficiente, muito mais econômico também, não só eficiente em energia, o que de novo está tudo conectado. Então eles também vão lançar para o espaço, mas até lá será construído na Terra. Porque todo mundo precisa disso na Terra, hoje, amanhã, no ano que vem e também nos próximos anos. Obrigado por assistirem, veja fisco.ai na descrição ou comentário fixado e ganhe 15% de desconto. E bem, nos vemos no próximo. Tchau, tchau.